É isso aí, estamos começando agora o nosso segundo bloco do Vamos Falar, o nosso programa de conversas. E a gente gravou aí o primeiro bloco, a gente falou sobre o papo jovem, como eu falei para vocês. A gente estava iniciando o papo sênior e aí nós tivemos que gravar um segundo bloco aí, mas não tem problema. Vamos falar, pode ter um bloco, dois blocos, três blocos, não importa. É uma sequência, tá bom? A gente vai numerar direitinho aí para vocês poderem assistir o primeiro bloco no programa Vamos Falar. E esse é o nosso segundo bloco. E essa musiquinha, essa caracterização aqui, é para a gente poder começar a falar do nosso Papo Sênior. E o tema de hoje do Papo Sênior são os traumatismos na terceira idade dos nossos jovens sêniors. E é o nosso Papo Sênior começando. A gente está falando hoje de um tema muito sério, hein, gente? A gente vai falar sobre os traumatismos nos nossos queridos jovens sêniors, tá certo? Uma série de consequências aí, principalmente porque no decorrer aí dos anos, a partir dos 50, 60 anos de idade, 70 anos de idade, os nossos ossos vão ficando um pouquinho mais fracos por vários tipos de deficiência, déficit de absorção de cálcio, déficit de absorção de vitamina D, principalmente também, gente, devido a alguns tipos de produtos que a gente ingere aí no decorrer das nossas vidas. E a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado com os tipos de alimento que a gente consome, principalmente os refrigerantes que destroem os nossos ossos, tá? Mas a gente vai estar falando aí para vocês sobre os traumatismos. Mas vale aí um alerta sobre o tipo de alimento que o nosso jovem sênior consome. E o produto refrigerante é péssimo para a sua saúde. Saia desse vício. Olha só, hein, gente. Nada mais, nada menos do que as quedas dentro de casa são os principais riscos para os nossos jovens sêniors, tá? É um mecanismo de lesão mais frequente entre os idosos, seguido pelo acidente automobilístico, pelos atropelamentos, ferimento por arma de fogo e arma branca, entre outros, como os decorrentes, às vezes até também, de maus tratos ou negligências praticadas por familiares ou por cuidadores. Mas o principal são as quedas acidentais dentro de casa, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de situação que a gente promove para nós mesmos, tá? Então o que acontece? Às vezes aquele idoso que é muito ágil, que é muito rápido, que está praticamente sempre acostumado a ter muita atividade durante o dia a dia, ele tem que entender que as limitações vão ocorrendo. Então, por exemplo, não dá mais para subir numa escada sem se apoiar, sem se segurar em algo, não dá para subir num banquinho para fazer determinadas tarefas domésticas, principalmente aí as mamães, as vovós, né, que são as mulheres no caso, tem que tomar muito cuidado porque o maior índice de quedas, de acidentes nos idosos são dentro de casa, tá? São as quedas que ocorrem dentro de casa. E quais são os 3 tipos de traumas? Principalmente traumas penetrantes, quando há rompimento e laceração da pele, cortes, perfurações por arma de fogo e fraturas expostas, contusões, quando não há perfuração da pele, como no caso de pancadas ou escorregões. Mistos, uma combinação dos 2 tipos, bastante comuns em acidente de trânsito, por exemplo. Aquele idoso que está atravessando a rua, muitas vezes ele se distrai e ele não olha para os lados, é onde há o atropelamento, que é a segunda maior causa de traumatismo nos nossos queridos jovens sêniors, tá certo? E quais são as fraturas que mais podem ocorrer? Fratura de quadril, tá? Que é a lesão mais comum que leva à hospitalização em idosos. As fraturas do quadril são uma causa significativa de mortalidade, com cerca de 25% dos pacientes idosos morrendo em 1 ano de lesão, se não forem diagnosticados precocemente e principalmente tratados precocemente também. A grande maioria das fraturas de quadril é causada por quedas da própria altura. Cuidado você idoso que tem costume de ficar subindo em bancos, que ficar subindo em escada. Tome cuidado, a gente tem as nossas limitações. Não pode acontecer isso, tá certo? Por favor, tomem todos os cuidados.
Tá? Os principais mecanismos de trauma em idosos são as quedas do próprio nível e os atropelamentos. Entre os idosos, as mulheres são as mais acometidas pelo trauma. Já em relação à idade, os idosos acima de 70 anos de idade são as principais vítimas do trauma. Não é porque vocês são jovens sêniors que vocês têm que ficar fazendo aí determinadas atividades, principalmente sem tomar os devidos cuidados. Riscos de queda em banheiros também, chãos escorregadios, às vezes determinados chinelos, às vezes aquela jovem sênior que quer fazer uma limpeza, uma asepsia dentro do seu banheiro, vai lá, não toma cuidado, joga um determinado sabão e acaba escorregando dentro do banheiro. Risco aí de fratura, principalmente de quadril e fêmur também, tá, gente? Quedas e fraturas em braços, membros superiores. Tem que tomar muito cuidado com tudo isso, gente. Por que muitas vezes o idoso, quando quebra o fêmur, ele acaba falecendo? Porque ele pode ter um tromboembolismo pulmonar, uma lesão de veias e muitas vezes até artérias que se caracterizam com formação de coágulos localizados na veia da perna, que vai se soltar pela corrente sanguínea, chegar até o pulmão do paciente, causando esse tromboembolismo e o paciente morrendo aí, infelizmente, de uma causa pulmonar, tá certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso. Gente, todo cuidado é pouco, tá certo? Como é que a gente pode tentar reduzir as fraturas nos idosos? E uma das formas para a gente poder cuidar desse idoso, para que ele possa não sofrer quedas, é a gente orientar ele cada vez mais, principalmente tratar esse idoso com muito carinho, com muita atenção, esse nosso jovem sênior, tá certo? E principalmente também, gente, a gente precisa ter em mente de que esse nosso jovem sênior precisa estar regularmente frequentando um clínico geral ou às vezes um geriatra para cuidar da sua saúde da terceira idade, solicitando exames, às vezes fazendo profilaxia com vitaminas, dando lazer para esse idoso e principalmente também colocando na cabeça desse idoso que existem limitações. Muitas vezes os nossos jovens sêniors têm um grau de teimosia muito grande e acabam não ouvindo a nós. A gente precisa colocar em pauta, em prática, que ele precisa ter consciência de tomar cuidado porque ele pode causar danos à sua própria saúde. E também, às vezes, a gente precisa estimular o exercício físico. O idoso ele não pode ficar praticamente sempre na mesma posição ou às vezes deitado, sedentário. Por quê? Porque ele acaba acumulando vários tipos de substâncias ruins, como às vezes o próprio colesterol, às vezes armazenando aí algo que pode futuramente se transformar numa hipertensão arterial. E a hipertensão arterial, a pressão alta, ela predispõe a outros tipos de situações, por exemplo, acidente vascular cerebral. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Fazer uma profilaxia, tá certo? Com vitamina D, principalmente, ou complexo vitamínico, suplemento, e principalmente também estimular o exercício físico. Hoje em dia a gente tem uma terceira idade frequentando muito as academias, e isso é muito importante. Por quê? Porque o idoso, o jovem sênior que pratica esporte, que faz uma academia, claro, com exercícios sempre sendo monitorados por um profissional, no caso o personal trainer, né, que pode seguir esse nosso jovem sênior para que ele possa fazer exercícios que são adequados à sua própria idade, tá certo? Não estimulá-lo, claro, para ele ficar cheio de dores, isso não vale a pena, mas ele precisa estar fazendo exercício para poder estimular aí até a oxigenação do seu cérebro e principalmente melhorar também o seu dia a dia, tá bom? Gente, esse foi o nosso Papo Sênior, nós falamos aí sobre traumatismos na terceira idade, no nosso jovem sênior. E eu vou me despedindo de vocês aí, porque a gente está entrando no Papo Casal. Vamos falar, é o nosso segundo bloco aí do nosso programa, tá certo? Papo Sênior. Vamos tocar uma musiquinha. E o Papo Sênior tá voltando. E a gente tem música para os nossos jovens sêniors. Tem das 11, a Dona Irã Barbosa. Olha lá, jovem sênior, levanta do sofá. Bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos falar.
É o embalo de sábado à noite. Olha aí, trem das 11. Aí os jovens sêniors aí no sofá, levanta, gente, vamos dançar. Sou filho único, tenho minha casa pra morar. Quais? É o nosso papo sênior indo embora. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho de todos. A gente já apresentou aí o nosso papo sênior. O nosso Vamos Falar. Papo Casal já chegando.
Drinkzinho, uma música muito linda da banda Merlin, né? Meu Abrigo é o nome da música, a gente vai passar já já. Mas a gente volta aí com Papo Casal em 5 segundos, é rapidinho. É isso aí, gente, já vamos falar o nosso terceiro bloco. A gente vai estar falando aí no nosso Papo Casal os 10 truques para a gente poder fazer as pazes. A gente colocou uma musiquinha aí de fundo, né? Depois a gente passou aí a música sempre que a gente toca aí no nosso Papo Casal. E a gente vai para a primeira dica. Gente, não finja que não aconteceu nada. Essa história de chegar em casa, sabe que aconteceu algo aí no relacionamento e ficar quieto e a pessoa perguntar: ah, o que aconteceu? Nada. Gente, que nada é peixe, né? Primeira coisa. Segunda coisa: ah, nada. O que está acontecendo? Ah, tô cansado. Gente, a gente vê nos rostos, né? Principalmente porque a gente convive o dia a dia com a pessoa. Então, gente, não finjam que não aconteceu nada. Vamos discutir DR, discutir relação. Tem que discutir na boa, sem palavrão, sem agressão física, sem agressão verbal, sabe? Mas na boa, no diálogo. Para isso que a gente evolui, né? Não é para ninguém aqui é animal, para ficar se degladiando. Não, vamos manter um pouquinho aí a cordialidade, o respeito, principalmente. Gente, respeito é fundamental. Não adianta ter amor e não ter respeito. Tem que ter respeito, em primeiro lugar, no relacionamento. Então, a primeira dica: não finja que não aconteceu nada. Vamos sentar, é hora da DR, vamos derrear, tá certo? Mas tem que discutir o que está acontecendo. Segundo, um fala, o outro escuta. Nada de ficar falando um por cima do outro, gritando, esperneando, que aí vira caso de família, né? Vira baixaria, aquela briga, parece uma feira, só falta os tomates, entendeu? Então, vamos, um fala e o outro escuta. É a segunda dica, tá certo? Para não ficar, né, virando aí conversa de italianada, né? Porque italiano que fala um perto do outro, e ninguém entende nada. Bom, vamos escolher as batalhas, vamos escolher o assunto. O que aconteceu? Você está chateado comigo? O que eu te fiz? Me fala, porque eu peço desculpas, mas eu preciso saber qual foi o meu erro. Porque não adianta nada, a ninguém fala nada e a pessoa fica com aquilo dentro dela. Mas o que eu fiz? Alguma coisa eu fiz para poder estar assim, né? E essa é a terceira dica. Vamos escolher a batalha, tá certo? Quarto, tenha paciência e aceite o outro. Gente, primeira coisa, quando a gente possui um relacionamento, a gente não só está se relacionando com as qualidades, mas com os defeitos, tá? Tanto nosso como da pessoa que vive com a gente. Então é preciso que a gente aprenda a conviver com os defeitos para que a gente ame cada vez mais. Porque não adianta dizer que amor é um mar de rosas, não é. Isso é romantismo, é diferente, tá certo? Não é algo que é idealizado. O amor é algo que é realista, é daquele jeito. É a pessoa que está com a gente e a gente acaba aceitando ela do jeito que ela é. Muitas vezes a gente tenta modificar alguns hábitos ruins, a pessoa até aceita, mas a gente tem que conviver com isso, tá certo? Por quê? Porque as pessoas são diferentes, né? É exatamente onde a gente vai chegar. A quinta dica: reconheça que nós somos diferentes. Um veio de uma família, outro veio de outra, um tem um temperamento, outro tem outro, tá certo? Não adianta querer se semelhar, né? Ficar semelhante, que não vai. Nós somos diferentes um do outro. O máximo que a gente consegue é se harmonizar, tá certo? Mas não ter a mesma semelhança. Ninguém aqui é gêmeos, até gêmeos, irmãos gêmeos idênticos, têm as suas diferenças, tá certo? E é isso que a gente precisa pôr em mente. Bom, vamos reconhecer que nós somos diferentes. Por quê? Porque reconhecendo que nós somos diferentes, a gente acaba vendo que nós temos defeitos também, tá certo? E muitas qualidades. Mas é preciso que a gente veja que a gente é diferente. Pedir perdão. Eu não vou me desculpar. Ele que quiser que venha falar comigo. Eu não, imagina, eu tô certo. Gente, ninguém tá certo 100%. Tem que pedir perdão. O perdão ajuda, o perdão alivia as nossas tensões, tá certo? Quando a gente está errado e pede perdão para a pessoa que a gente está convivendo, o nosso amor, a gente se sente mais leve, a gente se sente melhor. E a pessoa que está recebendo o perdão ama cada vez mais a gente. Então eu preciso pedir perdão. É o sexto conselho, a sexta dica. A sétima dica: aceite o perdão do outro.
Não é chegar e falar, tá bom, tá desculpado. E aí depois ficar lá, dormindo com o inimigo e, né, favorecendo, fabricando aí algo contra ele. Aí não dá. Aí não é melhor nem viver junto, tá certo? A gente precisa dormir com a pessoa que a gente ama de uma tal forma que a gente se torne amigo dela. E outra coisa, tem que aceitar o perdão. Aceitou o perdão? Esquece. Ah, porque fulano tem uma briga, lembra coisas que aconteceram 10 mil anos atrás. Ah, mas você viu o que você fazia pra mim? Ah, porque não sei o quê. Tem gente que leva isso pro resto da vida. Faz 50 anos de casado, bodas de ouro, 75 anos de casado, bodas de diamante, sei lá, 75, mas continua lembrando o passado. Não dá, gente. Tem que partir daqui pra frente, perdoa, acabou. Não é? Pra gente poder viver bem, entendeu? É assim que é o amor. Bom, essa foi a 7ª dica. A 8ª dica: dê ao seu parceiro o espaço que ele necessita. Gente, todos nós temos direito à individualidade nossa. Não quer dizer que para isso a gente extrapole a nossa individualidade e comece a fazer relacionamentos extraconjugais. Isso não tem nada a ver, tá? Existe o respeito, tá certo? A gente pode até fazer brincadeira, né? Com certos tipos de coisas. Às vezes a pessoa, né, tá nos seus momentos ali, mas assim, de individualidade, mas com respeito, tá certo? Eu penso assim, a gente não pode deixar exteriorizar isso, a gente não pode deixar se tornar físico. Mas às vezes todo mundo tem suas fantasias, isso é normal, tá certo? Qualquer pessoa tem isso. Mas a própria pessoa que convive com a gente, que está do nosso lado, do nosso amor, ela precisa daqueles 5, 10 minutos de individualidade. Ela precisa estar, porque às vezes ela está orando a Deus, está rezando a Deus, está pedindo para Deus algo que ela precisa muito, e a gente vai lá e atrapalha. Pô, tu vai ficar sentado aí, e não sei o quê. Eu penso no seguinte: se a pessoa que está mais descansada pode fazer as coisas, claro, não 100%. Tem que dividir as tarefas dentro de casa. Aí isso até ajuda a ter um relacionamento melhor. Porque às vezes o homem ou a mulher, ou diferentes gêneros aí, que às vezes estão juntos fazendo um cozimento dentro da própria cozinha, eles acabam às vezes até se, né, relacionando melhor. Por quê? Porque estão juntos. Mas é claro, as pessoas precisam de uma individualidade. Às vezes precisa ir para o quarto para deitar um pouco, descansar um pouco. Deixa. Sabe, 1 hora, 2, é uma forma de você também ter a sua individualidade. E é preciso que cada um tenha o seu espaço, mas dentro das possibilidades do respeito ao próximo, que isso é fundamental, tá bom? Não é confundir liberdade com libertinagem. Bom, outra situação. É o nona dica. Reflitam juntos para não repetirem erros. É claro, a gente precisa estar conversando, estar dialogando, para que novos erros não venham. Porque não adianta nada a gente conversar hoje, decidir que vai ser algo modificado e a partir de amanhã a gente fazer a mesma coisa. Aí não é conversa, aí não é reflexão, aí não é diálogo, aí não adianta nada. Então precisa refletir antes, ver quem é que está errado, se fazer uma própria introspecção, uma interiorização, para que a pessoa possa refletir tudo isso e ver, não, eu estou errado, tá certo? E esse é a 9ª dica. E a 10ª, lembre que vocês são um time, cúmplices sempre, tanto no amor, como na tristeza, como na saúde, como na doença, como na riqueza e como na pobreza. A gente ainda falou aí no último Papo Casal, hein? As dificuldades financeiras podem trazer o fim do amor? Depende. Se você amar muito, não traz. Você consegue, junto com a pessoa, fazer a harmonização e conseguir sair dessa situação. Tá bom? Gente, vamos falar. Tá certo? Foi o nosso Papo Casal. E agora tem música no Papo Casal, é isso aí, não vamos falar, também tem música. Gente, eu adoro música, por isso que eu estou colocando em quase todos os nossos programas. E esse é o nosso Vamos Falar de hoje, exatamente 5 de setembro de 2022. E esse programa vai ao ar aí na terça-feira, dia 6 de setembro. Por isso, um bom dia, muito recheado de muita energia positiva para você, de muito amor, de muito carinho, de muita felicidade. E a gente vai agora colocar um clipezinho para você.
Muito entretenimento aí no Vamos Falar, com o nosso Papo Jovem, Papo Sênior, Papo Casal. A gente vai estar aí no Vamos Falar News, dando uma notícia do dia pra você, hein? É o nosso novo quadro. Vamos Falar News. Notícia. E essa notícia aí, gente, é uma notícia para poder fazer com que vocês fiquem um pouco mais atentos aí. É uma notícia de segurança, tá? Olha só, hein? Como é que os latrocínios estão e principalmente também os roubos. Eu não falo só roubos físicos também, mas roubos principalmente da nossa dignidade, da nossa segurança interior e principalmente das nossas situações que estão às vezes até dentro do nosso celular. Olha só, hein? Golpe da mão fantasma usa seu celular sem que você perceba. Ele também recomenda registrar um boletim de ocorrência que pode ser feito online sem necessidade de comparecer presencialmente, tá? É importante que toda pessoa que é roubada ou que se sente em algum tipo de latrocínio que possa fazer um boletim de ocorrência que pode ser feito até pela internet. O que acontece? No golpe da mão fantasma, criminosos controlam o celular do usuário à distância, após induzi-lo a baixar aplicativos que são, na verdade, ferramentas de acesso remoto. Muito cuidado quando vocês baixam aplicativos. Procurem ver da onde está vindo essa procedência. A partir daí, buscam senhas e outros dados que deem acesso à conta da vítima e permitam realizar transações bancárias. Para conseguir fazer isso, o dispositivo é infectado com um trojan bancário especial que permite que o criminoso tenha acesso remoto ao celular e total controle dele, explica Fábio Assolini, diretor da equipe global de pesquisa e análise da Kaspersky para a América Latina. O Trojan é um tipo de vírus também chamado de cavalo de Troia. Segundo Assolini, ele costuma estar presente em sites com muita audiência, em que os invasores consigam descobrir alguma vulnerabilidade. Quando acessado, olha só, gente, olha a falcatrua, hein? Cambalacheiro que faz uma coisa dessas. Quando acessado, o site mostra uma notificação que diz que o dispositivo está infectado e oferecendo a execução de uma limpeza. Claro que ao aceitar isso, a vítima permite a instalação da ferramenta de acesso remoto. Uma vez instalado, o aplicativo fica oculto e não é possível realizar a desinstalação manualmente. Também há casos em que os criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras e ligam para a vítima informando que há um problema com a conta e diz que vai enviar um link para a instalação de um aplicativo que irá solucionar o problema, informa a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, em nota. Instalado, o aplicativo permite aos criminosos buscarem senhas de acesso ao banco registrados em blocos de notas, e-mails e mensagens no WhatsApp. Desligar o aparelho ou mantê-lo desconectado impediria que os golpistas continuassem procurando por senhas ou realizassem novas transações, mas segundo a Assolini, é muito difícil a vítima perceber que o golpe está acontecendo a tempo de impedi-lo. A transação pode acontecer em segundo plano, ou seja, quando o aplicativo do banco está aberto em uma das abas do celular, mas não aparece na tela. Uma dica que eu sempre dou para as pessoas, principalmente na hora que você entra no Google, limpar o seu histórico todo, porque ele fica armazenado lá. E quando você entra no YouTube, vai nas configurações e limpe o histórico também, tá certo? Porque isso evita principalmente de haver fraudulência aí nos nossos celulares, tá bom? Bom, gente, essas daí são algumas dicas para vocês poderem tomar cuidado com esse tipo de golpe novo, e essa é a principal notícia de hoje, 6 de setembro de 2022, no nosso Vamos Falar News, tá certo? E a gente volta já já com previsão do tempo, hein? Pra semana. Novidade aí no nosso Vamos Falar News. É isso mesmo. Aliás, gente, tá um friozinho hoje, hein? Bom para comer uma pipoquinha, né?
E nós terminamos aí o nosso Vamos Falar News. É a notícia principal para você no dia, hein? Até já com a previsão do tempo. E agora o último bloco do nosso Vamos Falar. Com vocês, previsão do tempo. E olha só, hein? Preparem os casacos, hein, gente? Previsão do tempo aí de 6 de setembro até 12 de setembro. No decorrer dos próximos dias, a expectativa é de chuva, principalmente no sul do país e também no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, algumas áreas do sul de Minas e do Rio de Janeiro. Os maiores acumulados de chuva serão registrados na região sul do país. Essa área de baixa pressão, ela vai provocar chuva até o meio da semana. Depois a chuva dá uma trégua, mas no final de semana uma frente fria deve vir e reforçar a chuva, e por isso que temos a previsão para acumulados de 70 até 100 milímetros em alguns municípios do norte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No Paraná, devemos ter chuva em torno de 70 milímetros, na metade do sul do estado de São Paulo, entre 30 e 50 milímetros. Já no centro, na região centro-oeste, tem previsão de chuvas em torno de 15 a 30 milímetros no sul do estado de Mato Grosso do Sul. Claro que toda essa umidade aí, gente, vai acabar favorecendo as áreas produtoras, os cultivos de inverno na região sul do Brasil e até mesmo algumas áreas do nordeste do Paraná e Mato Grosso do Sul. Mesmo que não seja uma chuva tão abrangente, ela vai manter a umidade do solo, que inclusive tem bons índices nessas áreas. Isto vai beneficiar as áreas produtoras de trigo que estão em fase de enchimento de grãos. Agora, no centro do Brasil não tem previsão de chuvas. A umidade do solo deve diminuir e é claro que essa condição de tempo seco aumenta o número de queimadas, mas por outro lado acaba favorecendo as atividades em campo, favorecendo também a qualidade de fibra do algodão e ajuda na secagem dos grãos, além da contribuição da colheita do milho, do trigo, da cana-de-açúcar e do café. E para finalizar, a umidade do solo também vai aumentar entre Santa Catarina, Paraná, metade do sul do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, beneficiando as culturas de inverno nessas regiões. A chuva volta a ganhar força no litoral da Bahia. O primeiro fim de semana do mês de setembro foi marcado por tempo instável, em parte leste e sul da Bahia, devido à passagem de uma frente fria que chegou à altura da costa do estado. Nessa terça-feira, dia 6, o sistema se afasta em direção ao oceano, mas ainda deixa bastante umidade. O céu ainda fica cheio de nuvens e tem potencial para a chuva moderada e forte em todo o litoral da Bahia. Na região de Salvador, ainda teremos um dia estável, com períodos de chuva fraca e bastante nebulosidade. Na região de Ilhéus e Porto Seguro, a chuva é frequente tanto nesta terça-feira como na quarta, dia 7 de setembro, no feriado. O tempo mais encoberto e os ventos que sopram do mar também deixam as temperaturas mais amenas por todo o leste baiano. Na capital, a máxima não passa dos 26 graus. Em Vitória da Conquista, dia de muita nebulosidade e máxima que não passa dos 21 graus. Na quarta-feira, dia 7, a frente fria já não estará atuando mais sobre o estado, mas a entrada constante de umidade vinda do oceano aumenta as condições de chuva e qualquer momento desde Salvador até a região de Porto Seguro. Atenção, hein, gente? A persistência da chuva no decorrer dos próximos dias aumenta o risco de transtornos como alagamentos na região do Recôncavo Baiano e litoral sul da Bahia, tá certo? A tendência de chuva, gente, persiste na quinta-feira, dia 8, com forte intensidade em Salvador e litoral da Bahia. A partir de sexta, o sol volta a aparecer e o volume de chuva perde intensidade. No final de semana, o sol volta a aparecer mais e as temperaturas entram em gradativa elevação nestas áreas. Bom, essa daí foi a previsão do tempo, tá certo? Para essa semana aí, do dia 6 ao dia 12 de setembro. Vamos ver se tem mais informação aqui para vocês. Não temos mais informações. Essas são as informações da previsão do tempo do nosso Vamos Falar.
E é isso aí, gente. Vamos finalizar a previsão do tempo. Mais um quadro entrando aí no Vamos Falar. Espero que vocês estejam gostando. E o nosso Vamos Falar chegou ao fim. Ah, que pena. Gente, foi muito legal, né? Gostei muito também. Agradeço muito a vocês pelo carinho, agradeço muito a vocês também pelos likes. Compartilhem, se inscrevam, gente. Ajude a gente a crescer aí no canal. A gente está com propostas novas aí. São programas que a gente está trazendo para vocês de informação, muita atualidade. E semana que vem a gente vem com o nosso Bem Saúde, o nosso programa mais sério, de doenças principalmente, né? A gente fala do tema de área médica, tema de pediatria, e agora, doutor, o que eu faço nas emergências médicas, e também o nosso tema de autoajuda, tá certo? Tudo isso no nosso Bem Saúde. E a gente vai tentar trazer também um pouquinho mais aí de entretenimento para vocês a cada programa que a gente estiver fazendo. Meu nome é Dr. Rogério Costa Almeida, sou pediatra. Muito obrigado pelo carinho de todos. Que Deus abençoe a todos e vamos falar em Deus para as nossas crianças. E semana que vem a gente volta com Bem Saúde. Se Deus quiser, Ele há de querer. Agora a gente vai finalizar o nosso Vamos Falar com a nossa abertura. É isso aí. Vamos falar. Terminando. 2 blocos, hein, gente? Até a próxima semana. Muito obrigado pelo carinho de todos. Vamos falar.